Olá, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Então vamos lá. Nesta aula vamos iniciar a disciplina de conhecimentos específicos para o cargo de administração. Esse conteúdo é fundamental para a prova, pois aborda conceitos diretamente relacionados à gestão organizacional, planejamento, produção, compras e cadeia de suprimentos. Nesta aula vamos estudar dois grandes temas: estratégia empresarial e administração da produção e compras. Vamos começar falando sobre estratégia empresarial. A estratégia empresarial pode ser entendida como o conjunto de decisões e ações adotadas por uma organização com o objetivo de alcançar seus objetivos de longo prazo e garantir vantagem competitiva no mercado. A estratégia envolve a análise do ambiente interno e externo da organização, a definição de metas e a escolha dos caminhos mais adequados para atingir os resultados desejados. Dentro desse contexto, um dos primeiros pontos que precisamos compreender são as estruturas organizacionais. A estrutura organizacional representa a forma como as atividades de uma empresa são organizadas, distribuídas e coordenadas. Ela define como as responsabilidades são divididas, como as decisões são tomadas e como ocorre a comunicação entre os diferentes setores da organização. Existem diferentes tipos de estruturas organizacionais. Uma das mais tradicionais é a estrutura funcional, na qual a organização é dividida de acordo com áreas especializadas, como recursos humanos, finanças, produção, marketing e logística. Outro modelo é a estrutura divisional, em que a organização é dividida com base em produtos, serviços, regiões geográficas ou mercados específicos. Cada divisão possui certa autonomia para administrar suas atividades. Também existe a estrutura matricial, que combina características da estrutura funcional e da estrutura por projetos. Nesse modelo, os profissionais podem responder simultaneamente a diferentes gestores, como um gerente funcional e um gerente de projeto. Nos últimos anos, muitas organizações também têm adotado estruturas mais flexíveis, voltadas à inovação e à colaboração entre equipes. Outro conceito importante dentro da estratégia empresarial é a estratégia organizacional. A estratégia organizacional envolve o conjunto de decisões que definem como a empresa irá competir no mercado e como utilizará seus recursos para atingir seus objetivos. Essas decisões incluem a definição da missão, da visão e dos valores da organização. A missão define a razão de existir da empresa. A visão representa o que a organização deseja alcançar no futuro. Já os valores representam os princípios e crenças que orientam as ações da organização. A estratégia organizacional também envolve a análise do ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças, e do ambiente interno, identificando pontos fortes e pontos fracos da organização. Uma ferramenta bastante utilizada nesse processo é a análise SWOT, que avalia forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Outro ponto fundamental dentro da estratégia empresarial é o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o processo de definição dos objetivos de longo prazo da organização e das estratégias necessárias para alcançá-los. Esse planejamento envolve a análise do cenário econômico, tecnológico, social e competitivo em que a organização está inserida. A partir dessa análise, são definidas metas, prioridades e planos de ação. O planejamento estratégico normalmente é elaborado pela alta administração da empresa e orienta as decisões de todas as áreas da organização. Além disso, o planejamento estratégico é frequentemente desdobrado em planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento tático é voltado para as áreas ou departamentos da organização e traduz as estratégias gerais em planos mais específicos. Já o planejamento operacional está relacionado às atividades do dia a dia da empresa. Agora vamos falar sobre a administração da produção e compras. A administração da produção está relacionada à gestão dos processos responsáveis pela transformação de recursos em bens ou serviços. Essa área envolve o planejamento, organização e controle das atividades produtivas, buscando garantir eficiência, qualidade e redução de custos. Dentro desse contexto, um tema importante é a estratégia de suprimento, também conhecida como Strategic Sourcing. O Strategic Sourcing é uma abordagem estratégica para a gestão de compras e fornecimento de materiais. Em vez de realizar compras de forma isolada e apenas com foco no preço, essa estratégia busca analisar o mercado fornecedor, avaliar riscos
estabelecer parcerias com fornecedores e otimizar os processos de aquisição. O objetivo é garantir o fornecimento de materiais e serviços de forma eficiente, com qualidade adequada e custos competitivos. Outro aspecto importante é a administração de compras. A administração de compras envolve todas as atividades relacionadas à aquisição de materiais, equipamentos e serviços necessários para o funcionamento da organização. Entre as principais responsabilidades da área de compras estão a seleção de fornecedores, negociação de preços e condições de pagamento, controle de prazos de entrega e garantia da qualidade dos produtos adquiridos. Uma boa gestão de compras contribui diretamente para a redução de custo e para a eficiência operacional da empresa. Outro tema fundamental dentro da administração da produção é a gestão de estoques. A gestão de estoques busca equilibrar a necessidade de manter materiais disponíveis para a produção ou venda com o objetivo de evitar excesso de estoque e custos desnecessários de armazenamento. Entre os modelos utilizados na gestão de estoques está o MRP, que significa Material Requirements Planning, ou Planejamento das Necessidades de Materiais. O MRP é um sistema que utiliza informações sobre demanda de produtos, estrutura de produção e níveis de estoque para calcular quais materiais precisam ser adquiridos e em que momento devem ser solicitados. Outro conceito importante é o ponto de ressuprimento. Esse ponto indica o nível de estoque em que deve ser feito um novo pedido de reposição para evitar a falta de materiais. Também existe o conceito de lote econômico de compra. Esse modelo busca determinar a quantidade ideal de materiais a ser comprada em cada pedido, equilibrando custos de armazenamento e custos de reposição. Outro modelo amplamente utilizado é o Just-in-Time. O sistema Just-in-Time tem como objetivo reduzir estoques ao mínimo necessário, produzindo ou adquirindo materiais exatamente no momento em que são necessários para o processo produtivo. Esse modelo busca aumentar a eficiência e reduzir desperdícios. No entanto, ele exige grande integração entre fornecedores, produção e logística. Além disso, o modelo Just-in-Time também tem impacto sobre os trabalhadores nas cadeias globais de produção, pois muitas vezes exige maior flexibilidade, ritmo de trabalho intenso e adaptação constante às demandas de produção. Outro aspecto importante dentro da gestão de materiais é o sistema de rastreamento de produtos. Esse rastreamento pode ser feito por meio de tecnologias como código de barras, RID e sistemas de identificação única. O código de barras é uma tecnologia amplamente utilizada para identificar produtos e facilitar o controle de estoque. Já o RID, que significa identificação por radiofrequência, permite rastrear materiais por meio de etiquetas eletrônicas que podem ser lidas à distância. Outro recurso é o dispositivo de identificação única, que permite identificar e acompanhar produtos ou componentes ao longo de toda a cadeia produtiva. Agora vamos falar sobre o planejamento e controle da produção. O planejamento da produção envolve a definição de quanto produzir, quando produzir e quais recursos serão necessários para atender à demanda. Já o controle da produção envolve o acompanhamento das atividades produtivas para garantir que os planos estabelecidos sejam cumpridos. Esse processo inclui o monitoramento de prazos, controle de qualidade, gestão de recursos e análise de desempenho das operações. Por fim, temos a gestão da cadeia de suprimentos, também conhecida como Supply Chain Management. A cadeia de suprimentos envolve todas as atividades relacionadas ao fluxo de materiais, informações e recursos desde os fornecedores de matéria-prima até a entrega do produto final ao consumidor. A gestão eficiente da cadeia de suprimentos busca integrar fornecedores, fabricantes, distribuidores e clientes, garantindo maior eficiência, redução de custos e melhoria no nível de serviço ao cliente. Uma cadeia de suprimentos bem gerenciada permite que a empresa responda de forma mais rápida às mudanças do mercado, reduza desperdícios e aumente sua competitividade. Esses conceitos de estratégia empresarial, produção, compras e gestão da cadeia de suprimentos são fundamentais para profissionais da área de administração e aparecem com frequência em provas de concursos públicos voltados para gestão e administração organizacional. Agora vamos estudar 3 temas importantes: estratégias de produção sustentável, administração mercadológica e administração de recursos humanos. Vamos começar falando sobre estratégias de produção sustentável. Nos últimos anos,
as organizações passaram a enfrentar uma pressão crescente para adotar práticas produtivas mais responsáveis do ponto de vista ambiental e social. Esse movimento está relacionado ao conceito de sustentabilidade, que busca equilibrar crescimento econômico, preservação ambiental e responsabilidade social. Dentro desse contexto surge o conceito de produção sustentável, que envolve a adoção de práticas produtivas que reduzem impactos ambientais, utilizam recursos de forma eficiente e contribuem para o desenvolvimento sustentável. Uma das principais abordagens relacionadas a esse tema é a economia circular. A economia circular é um modelo econômico que busca reduzir o desperdício de recursos e maximizar o aproveitamento de materiais ao longo do ciclo produtivo. Diferentemente do modelo tradicional de produção linear, que segue a lógica de extrair, produzir, consumir e descartar, a economia circular propõe que os materiais sejam reutilizados, reciclados ou reinseridos no processo produtivo. Nesse modelo, produtos e materiais são projetados para ter maior durabilidade, possibilidade de reparo e reutilização, prolongando seu ciclo de vida e reduzindo a necessidade de extração de novos recursos naturais. Outro aspecto importante da produção sustentável é a redução de resíduos. As empresas têm buscado reduzir a geração de resíduos durante o processo produtivo por meio da otimização de processos, do uso mais eficiente de matérias-primas e da adoção de tecnologias mais limpas. A redução de resíduos não apenas diminui impactos ambientais, mas também pode gerar economia de custos para as organizações. A reciclagem também é uma estratégia importante dentro da produção sustentável. Ela consiste no reaproveitamento de materiais descartados para a produção de novos produtos. Materiais como papel, plástico, vidro e metais podem ser reciclados e reinseridos na cadeia produtiva, reduzindo a necessidade de novos recursos naturais e diminuindo a quantidade de resíduos enviados para aterros. Essas estratégias fazem parte de uma abordagem mais ampla de responsabilidade ambiental e gestão sustentável nas organizações. Agora vamos falar sobre a administração mercadológica. A administração mercadológica, também conhecida como gestão de marketing, envolve o conjunto de atividades relacionadas à identificação das necessidades dos consumidores, ao desenvolvimento de produtos e serviços que atendam essas necessidades e à criação de estratégias para levar esses produtos ao mercado. O marketing não se limita apenas à propaganda ou à venda de produtos. Ele envolve análise de mercado, planejamento estratégico, desenvolvimento de marca, relacionamento com clientes e criação de valor para o consumidor. Dentro desse contexto, um conceito importante é o marketing B2B, que significa business to business. O marketing B2B refere-se às relações comerciais entre empresas. Nesse tipo de marketing, uma empresa vende produtos ou serviços para outra empresa e não diretamente para o consumidor final. As estratégias de marketing B2B costumam envolver negociações mais complexas, relacionamentos de longo prazo e processos de decisão mais estruturados. Outro conceito importante é o marketing de serviços. O marketing de serviços está relacionado à promoção e comercialização de serviços, que possuem características diferentes dos produtos físicos. Os serviços são intangíveis, ou seja, não podem ser tocados ou armazenados da mesma forma que um produto físico. Além disso, os serviços geralmente envolvem interação direta entre cliente e prestador, o que torna a experiência do consumidor um fator fundamental. Outro aspecto essencial da administração mercadológica é a pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado é utilizada para coletar e analisar informações sobre consumidores, concorrentes, tendências de mercado e comportamento de compra. Essas informações ajudam as empresas a tomar decisões mais estratégicas sobre desenvolvimento de produtos, preços, comunicação e distribuição. Outro elemento fundamental é o planejamento de marketing. O planejamento de marketing envolve a definição de objetivos, estratégias e ações voltadas para alcançar determinados resultados no mercado. Esse planejamento considera fatores como público-alvo, posicionamento da marca, canais de comunicação e estratégias de venda. Dentro desse processo também são definidas as estratégias de marketing, que podem envolver decisões relacionadas ao produto, preço, promoção e distribuição. Outro tema importante é o relacionamento com clientes.
As organizações têm buscado desenvolver estratégias de relacionamento com clientes para aumentar a fidelização e fortalecer a confiança entre empresa e consumidor. Ferramentas de gestão de relacionamento com clientes, conhecidas como CRM, permitem acompanhar o histórico de interações com os clientes, entender suas preferências e oferecer atendimento mais personalizado. Também faz parte da administração mercadológica a gestão comercial. A gestão comercial envolve as atividades relacionadas à venda de produtos ou serviços, negociação com clientes, definição de metas de vendas e gestão de equipes comerciais. Outro tema relevante é o comércio exterior. O comércio exterior envolve a compra e venda de produtos e serviços entre diferentes países. Ele inclui atividades como exportação e importação, negociação internacional, logística global e adaptação a diferentes legislações e mercados. A marca também é um elemento central nas estratégias de marketing. A marca representa a identidade de uma empresa ou produto no mercado. Ela envolve elementos como nome, logotipo, identidade visual e reputação junto aos consumidores. Uma marca forte pode gerar confiança, diferenciação no mercado e fidelidade por parte dos clientes. Com o avanço da tecnologia, as mídias digitais também passaram a desempenhar papel fundamental nas estratégias de marketing. As empresas utilizam redes sociais, plataformas digitais e mecanismos de busca para divulgar produtos, interagir com consumidores e fortalecer a presença da marca no ambiente digital. Outro aspecto importante é o comércio eletrônico. O comércio eletrônico, também chamado de e-commerce, consiste na compra e venda de produtos ou serviços por meio da internet. Esse modelo de negócio tem crescido rapidamente nos últimos anos, ampliando as possibilidades de acesso ao mercado para empresas e consumidores. Agora vamos falar sobre a administração de recursos humanos. A administração de recursos humanos é a área responsável pela gestão das pessoas dentro da organização. Ela envolve práticas relacionadas à contratação, desenvolvimento, avaliação e retenção de talentos. Dentro dessa área, um tema importante são as estratégias de recursos humanos. As estratégias de RH buscam alinhar a gestão de pessoas com os objetivos estratégicos da organização, garantindo que a empresa possua profissionais qualificados e motivados para alcançar seus resultados. Outro aspecto importante é o relacionamento com públicos de interesse. As organizações precisam manter boas relações não apenas com seus funcionários, mas também com outros grupos que possuem interesse nas atividades da empresa, como clientes, fornecedores, comunidade e investidores. Outro tema fundamental é a remuneração e os benefícios. A política de remuneração envolve salários, incentivos financeiros e benefícios oferecidos aos funcionários, como planos de saúde, participação nos lucros e programas de bem-estar. Essas políticas têm impacto direto na motivação e retenção de talentos dentro da organização. Outro ponto importante é a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é utilizada para analisar o desempenho dos colaboradores, identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria, além de apoiar decisões relacionadas a promoções, treinamentos e desenvolvimento profissional. Outro conceito importante é a cultura organizacional. A cultura organizacional representa o conjunto de valores, crenças, normas e práticas que orientam o comportamento das pessoas dentro da organização. Uma cultura organizacional forte pode contribuir para o engajamento dos colaboradores e para o alinhamento das ações com os objetivos da empresa. Também é fundamental investir no desenvolvimento de recursos humanos. Programas de treinamento e capacitação permitem que os colaboradores desenvolvam novas habilidades e acompanhem as mudanças do mercado e das tecnologias. Outro tema relevante é a gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento envolve a criação, compartilhamento e utilização do conhecimento dentro da organização. Isso inclui registro de boas práticas, troca de experiências entre equipes e aproveitamento do conhecimento acumulado pelos colaboradores. Também faz parte da gestão de pessoas o planejamento de carreira e sucessão. O planejamento de carreira busca orientar o desenvolvimento profissional dos colaboradores dentro da organização, enquanto o planejamento de sucessão prepara profissionais para assumir posições estratégicas no futuro. Por fim, temos o papel da liderança e do trabalho em equipe. A liderança é fundamental para orientar, motivar e desenvolver as equipes de trabalho.
Um bom líder consegue alinhar os objetivos da organização com o potencial das pessoas, criando um ambiente de colaboração e alto desempenho. O trabalho em equipe também é essencial para o sucesso das organizações, pois permite integrar diferentes competências e promover soluções mais eficientes para os desafios organizacionais. Então, vamos continuar nossa disciplina de conhecimentos específicos para a administração falando sobre um tema cada vez mais importante dentro das organizações modernas: liderança inclusiva, comunicação não violenta, diversidade, equidade e saúde mental no trabalho. A liderança inclusiva é um modelo de liderança que busca valorizar as diferenças entre as pessoas e promover um ambiente de trabalho onde todos se sintam respeitados, ouvidos e valorizados. Em vez de focar apenas em resultados operacionais, esse tipo de liderança também se preocupa com o bem-estar das equipes, com a participação de diferentes perspectivas e com a criação de um ambiente organizacional mais justo e colaborativo. Um líder inclusivo procura garantir que todos os membros da equipe tenham oportunidade de contribuir com ideias, participar das decisões e desenvolver suas capacidades profissionais. Esse modelo de liderança reconhece que equipes diversas tendem a gerar soluções mais criativas e inovadoras para os desafios organizacionais. Outro conceito muito importante nesse contexto é a comunicação não violenta. A comunicação não violenta é uma abordagem de comunicação baseada no respeito, na empatia e no diálogo construtivo. O objetivo é evitar conflitos desnecessários, reduzir tensões no ambiente de trabalho e promover relações mais saudáveis entre as pessoas. Essa forma de comunicação incentiva que as pessoas expressem suas opiniões e sentimentos de maneira clara, mas sem agressividade, buscando compreender também o ponto de vista do outro. A comunicação não violenta contribui para melhorar o clima organizacional e fortalecer as relações interpessoais dentro das equipes. Outro tema relevante é a diversidade e a equidade no ambiente de trabalho. Diversidade refere-se à presença de pessoas com diferentes origens, características, experiências e perspectivas dentro da organização. Isso inclui diversidade de gênero, raça, idade, cultura, orientação sexual, formação acadêmica e experiências profissionais. Já a equidade está relacionada à garantia de condições justas para que todas as pessoas tenham oportunidades semelhantes de desenvolvimento e participação no ambiente de trabalho. Promover diversidade e equidade nas organizações significa criar políticas e práticas que combatam discriminação, valorizem as diferenças e ampliem o acesso a oportunidades profissionais para todos. Além desses aspectos, outro tema que tem ganhado destaque nas organizações é a saúde mental no trabalho. A saúde mental está relacionada ao bem-estar emocional, psicológico e social das pessoas. No ambiente de trabalho, fatores como excesso de pressão, jornadas intensas, conflitos interpessoais e falta de reconhecimento podem impactar negativamente o equilíbrio emocional dos trabalhadores. Por isso, muitas organizações têm adotado programas voltados à promoção da saúde mental, buscando criar ambientes de trabalho mais saudáveis e equilibrados. Um dos temas discutidos atualmente é o combate à solidão no ambiente de trabalho. Mesmo em ambientes com muitas pessoas, alguns profissionais podem sentir isolamento ou falta de conexão com colegas e gestores. Por isso, fortalecer conexões humanas no trabalho tornou-se um aspecto importante da gestão moderna. Incentivar o diálogo, promover colaboração entre equipes, valorizar relações de confiança e criar espaços de interação são estratégias que contribuem para melhorar o bem-estar e o engajamento dos colaboradores. Essas práticas fazem parte de uma visão mais humanizada da gestão organizacional, que reconhece que o sucesso das organizações está diretamente ligado ao desenvolvimento, ao respeito e ao bem-estar das pessoas que fazem parte delas. Agora vamos estudar um tema essencial para a gestão organizacional: a administração financeira e orçamentária. A administração financeira é a área responsável por planejar, organizar e controlar os recursos financeiros de uma organização. Seu principal objetivo é garantir que a empresa utilize seus recursos de forma eficiente, mantendo o equilíbrio entre receitas, despesas, investimentos e riscos. Um dos fundamentos da administração financeira é a matemática financeira. A matemática financeira reúne métodos e cálculos utilizados para analisar operações financeiras, como juros, financiamentos, investimentos e fluxo de caixa.
Esses cálculos permitem avaliar o custo do dinheiro, o retorno de investimentos e o valor de pagamentos ao longo do tempo. Dentro desse contexto surge o conceito de valor do dinheiro no tempo. O valor do dinheiro no tempo significa que uma determinada quantia de dinheiro hoje vale mais do que a mesma quantia no futuro. Isso ocorre porque o dinheiro pode ser investido e gerar rendimentos ao longo do tempo. Por esse motivo, nas análises financeiras é necessário considerar fatores como juros, inflação e prazo das operações. Outro conceito importante na administração financeira é a relação entre risco e retorno. Em geral, quanto maior o potencial de retorno de um investimento, maior também tende a ser o risco associado a ele. Os gestores financeiros precisam analisar cuidadosamente esse equilíbrio para tomar decisões que tragam bons resultados sem comprometer a segurança financeira da organização. Dentro desse contexto também se destaca a análise de investimentos. A análise de investimentos envolve a avaliação de projetos ou aplicações financeiras para determinar se eles são viáveis e rentáveis. Essa análise considera fatores como custos iniciais, retorno esperado, prazo de recuperação do investimento e riscos envolvidos. Outro tema importante é a alavancagem e o endividamento. A alavancagem financeira ocorre quando a empresa utiliza recursos de terceiros, como empréstimos ou financiamentos, para ampliar sua capacidade de investimento. Quando bem utilizada, a alavancagem pode aumentar os lucros da organização. No entanto, também aumenta os riscos financeiros, pois gera obrigações de pagamento. Por isso, o nível de endividamento de uma empresa deve ser cuidadosamente administrado, garantindo que ela consiga cumprir suas obrigações financeiras sem comprometer sua estabilidade. Outro aspecto fundamental é o planejamento financeiro e orçamentário. O planejamento financeiro envolve a definição de metas financeiras, previsão de receitas e despesas, planejamento de investimentos e controle do fluxo de caixa da organização. Já o orçamento é uma ferramenta que organiza essas previsões em um plano financeiro estruturado para determinado período. Ele permite acompanhar o desempenho financeiro da empresa e avaliar se os resultados estão de acordo com o planejado. Outro ponto importante dentro da administração financeira é a administração do capital de giro. O capital de giro representa os recursos necessários para manter as operações diárias da empresa, como o pagamento de fornecedores, salários, contas operacionais e manutenção dos estoques. Uma boa gestão do capital de giro garante que a empresa tenha liquidez suficiente para cumprir suas obrigações de curto prazo e manter o funcionamento das atividades. Também é importante conhecer as fontes de financiamento de longo prazo. As empresas podem obter recursos para financiar seus projetos por meio de diferentes fontes, como empréstimos bancários, emissão de títulos, financiamento por instituições financeiras, investimento de acionistas ou parcerias estratégicas. Esses recursos são geralmente utilizados para investimentos de maior prazo, como expansão da empresa, aquisição de equipamentos ou desenvolvimento de novos projetos. Nos últimos anos também tem ganhado destaque o conceito de finanças ESG. ESG é uma sigla que representa 3 dimensões importantes na gestão moderna: ambiental, social e governança. As finanças ESG envolvem a análise de investimentos considerando não apenas o retorno financeiro, mas também os impactos ambientais e sociais das atividades da empresa. Um exemplo são os chamados investimentos verdes, que direcionam recursos para projetos voltados à preservação ambiental, energia renovável, redução de emissões de carbono e uso sustentável de recursos naturais. Outro aspecto importante são as métricas de impacto socioambiental. Essas métricas permitem avaliar como as atividades da empresa influenciam o meio ambiente, as comunidades e a sociedade em geral. Além disso, muitas organizações também analisam o custo-benefício das práticas ESG, ou seja, os benefícios financeiros e reputacionais gerados pela adoção de práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Empresas que adotam boas práticas ESG podem atrair investidores, melhorar sua imagem institucional e fortalecer sua competitividade no mercado. Por isso, a administração financeira moderna não se limita apenas ao controle de recursos financeiros, mas também considera aspectos estratégicos, sociais e ambientais que influenciam a sustentabilidade e o desempenho das organizações no longo prazo. Olá, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa.
Então vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para a administração, abordando agora um tema cada vez mais importante nas organizações modernas: a administração de sistemas de informação e o impacto das novas tecnologias na gestão e na tomada de decisões. A administração de sistemas de informação está relacionada ao uso de tecnologias e sistemas computacionais para coletar, processar, armazenar e analisar dados que auxiliam na gestão das organizações. Esses sistemas ajudam gestores a tomar decisões mais rápidas, baseadas em informações confiáveis e atualizadas. Dentro desse contexto, um dos primeiros elementos que precisamos entender são os sistemas operacionais. Os sistemas operacionais são softwares fundamentais que controlam o funcionamento do computador e permitem que outros programas sejam executados. Eles fazem a interface entre o usuário, os aplicativos e o hardware da máquina. Exemplos conhecidos de sistemas operacionais incluem Windows, Linux e MASUS. Nas organizações, os sistemas operacionais permitem a execução de softwares de gestão, bancos de dados, ferramentas de análise e diversas aplicações utilizadas nas atividades administrativas. Outro tipo importante de sistema dentro da administração da informação são os sistemas de apoio à decisão. Os sistemas de apoio à decisão, conhecidos como Decision Support Systems, são ferramentas tecnológicas que auxiliam gestores na análise de dados e na avaliação de diferentes alternativas antes da tomada de decisões. Esses sistemas utilizam bases de dados, modelos analíticos e ferramentas de visualização para transformar grandes volumes de informações em relatórios e indicadores que ajudam na análise estratégica. Com o avanço da tecnologia, também surgiram debates importantes sobre ética no uso da inteligência artificial. A inteligência artificial vem sendo utilizada em diversas áreas da administração, como análise de dados, automação de processos, atendimento ao cliente e previsão de tendências de mercado. No entanto, o uso dessas tecnologias levanta questões éticas importantes, especialmente relacionadas aos chamados vieses algorítmicos. Os vieses algorítmicos ocorrem quando sistemas de inteligência artificial reproduzem ou amplificam preconceitos presentes nos dados utilizados para treiná-los. Isso pode gerar decisões injustas ou discriminatórias em processos automatizados. Por esse motivo, muitas organizações têm buscado desenvolver práticas que garantam maior transparência no uso da inteligência artificial, permitindo que os critérios utilizados pelo sistema sejam compreendidos e avaliados. Outro aspecto importante é a gestão e análise de dados para a tomada de decisão crítica. As organizações modernas geram grandes volumes de dados diariamente, provenientes de diversas fontes, como sistemas internos, redes sociais, transações comerciais e sensores digitais. A gestão desses dados envolve coleta, organização, armazenamento e análise das informações de forma estruturada. Por meio da análise de dados, gestores podem identificar padrões, prever tendências e tomar decisões mais informadas e estratégicas. Nesse contexto também se destaca o processo de transformação digital. A transformação digital representa a integração de tecnologias digitais nas atividades organizacionais, alterando a forma como as empresas operam, se relacionam com clientes e tomam decisões. Entre as tecnologias mais relevantes nesse processo está o chamado Big Data. Big Data refere-se ao grande volume de dados gerados em alta velocidade e em diferentes formatos. A análise desses dados permite que as organizações obtenham insights valiosos para melhorar processos, desenvolver produtos e entender melhor o comportamento dos consumidores. Outro elemento importante da transformação digital é a automação. A automação consiste no uso de tecnologias para executar tarefas que antes eram realizadas manualmente. Isso pode incluir processos administrativos, produção industrial, atendimento ao cliente e análise de informações. A automação pode aumentar a eficiência, reduzir erros e melhorar a produtividade das organizações. No entanto, também é importante compreender o impacto da inteligência artificial na administração do trabalho. A introdução de tecnologias baseadas em inteligência artificial tem transformado o mercado de trabalho e a forma como as atividades organizacionais são executadas. Algumas tarefas repetitivas e operacionais estão sendo automatizadas, enquanto novas funções relacionadas à análise de dados, programação e gestão tecnológica estão surgindo. Isso exige que profissionais e organizações desenvolvam novas competências,
especialmente relacionadas à tecnologia, inovação e adaptação às mudanças. Ao mesmo tempo, a gestão moderna precisa considerar aspectos humanos e sociais dessas transformações, garantindo que a tecnologia seja utilizada de forma responsável e que os trabalhadores tenham oportunidades de qualificação e desenvolvimento profissional. Portanto, a administração de sistemas de informação, aliada ao uso responsável da tecnologia e da inteligência artificial, tornou-se um elemento fundamental para a competitividade e sustentabilidade das organizações no mundo contemporâneo. Agora vamos estudar um tema muito importante para a gestão organizacional, as noções de contabilidade, abordando 3 áreas fundamentais: contabilidade geral, contabilidade de custos e contabilidade gerencial. A contabilidade é a ciência que estuda, registra, controla e interpreta os fatos relacionados ao patrimônio de uma entidade. O patrimônio representa o conjunto de bens, direitos e obrigações pertencentes a uma organização. Por meio da contabilidade é possível acompanhar a situação financeira e econômica de uma empresa, permitindo que gestores tomem decisões mais informadas. A contabilidade desempenha papel fundamental na organização das informações financeiras, no controle das operações e na prestação de contas aos diversos interessados, como administradores, investidores, credores e órgãos governamentais. Vamos começar pela contabilidade geral. A contabilidade geral, também chamada de contabilidade financeira, é responsável pelo registro sistemático das operações realizadas pela empresa. Essas operações incluem compras, vendas, pagamentos, recebimentos, investimentos e outras movimentações financeiras que afetam o patrimônio da organização. O principal objetivo da contabilidade geral é registrar essas operações de forma organizada e produzir demonstrações contábeis que apresentem a situação financeira da empresa. Entre as principais demonstrações contábeis está o balanço patrimonial. O balanço patrimonial apresenta a posição financeira da empresa em determinado momento. Ele é composto por 3 elementos principais: ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo representa os bens e direitos da empresa, como dinheiro em caixa, contas a receber, estoques, equipamentos e imóveis. O passivo representa as obrigações da empresa, como empréstimos, financiamentos, contas a pagar e outras dívidas. Já o patrimônio líquido representa os recursos próprios da empresa, ou seja, a diferença entre o ativo e o passivo. Outra demonstração importante é a demonstração do resultado do exercício, conhecida como DRE. A DRE apresenta o desempenho econômico da empresa em determinado período, mostrando receitas, custos, despesas e o resultado final, que pode ser lucro ou prejuízo. Essas demonstrações contábeis são fundamentais para avaliar a saúde financeira da organização e apoiar decisões administrativas. Agora vamos falar sobre a contabilidade de custos. A contabilidade de custos é uma área da contabilidade voltada para o controle e análise dos custos relacionados à produção de bens ou à prestação de serviços. Seu principal objetivo é identificar, registrar e analisar os custos envolvidos no processo produtivo, permitindo que a empresa controle seus gastos e avalie a eficiência de suas operações. Dentro da contabilidade de custos, é importante compreender a diferença entre custos e despesas. Os custos estão diretamente relacionados à produção de bens ou serviços, como matérias-primas, mão de obra direta e gastos com produção. Já as despesas estão relacionadas às atividades administrativas, comerciais ou financeiras da empresa, como despesas com marketing, administração ou vendas. A contabilidade de custos também classifica os custos de diferentes formas. Eles podem ser classificados como custos fixos ou custos variáveis. Os custos fixos são aqueles que não variam de acordo com o volume de produção, como aluguel de instalações ou salários administrativos. Já os custos variáveis variam de acordo com o nível de produção, como consumo de matéria-prima ou energia utilizada no processo produtivo. Outro conceito importante é o custo direto e o custo indireto. Os custos diretos podem ser facilmente identificados e atribuídos a um produto específico, como a matéria-prima utilizada na fabricação de um item. Já os custos indiretos não podem ser diretamente associados a um único produto e precisam ser distribuídos entre diferentes atividades ou produtos, como gastos com manutenção de equipamentos ou supervisão da produção.
A contabilidade de custos permite que a empresa calcule o custo de produção de seus produtos ou serviços, estabeleça preços adequados e identifique oportunidades de redução de gastos. Agora vamos falar sobre a contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial utiliza as informações contábeis para apoiar a tomada de decisões dentro da organização. Diferentemente da contabilidade financeira, que tem foco em relatórios para usuários externos, a contabilidade gerencial é voltada para uso interno pelos gestores. Seu objetivo é fornecer informações detalhadas e análises que auxiliem no planejamento, controle e avaliação do desempenho organizacional. Entre as principais funções da contabilidade gerencial está o apoio ao planejamento estratégico e ao controle das operações. Por meio da análise de dados financeiros e operacionais, os gestores podem identificar tendências, avaliar resultados e ajustar estratégias para melhorar o desempenho da empresa. Outro instrumento importante dentro da contabilidade gerencial é o orçamento empresarial. O orçamento permite planejar receitas, despesas e investimentos para determinado período, estabelecendo metas e limites para o uso dos recursos financeiros. Além disso, a contabilidade gerencial utiliza indicadores de desempenho financeiro, como margem de lucro, retorno sobre investimento e análise de custos, para avaliar a eficiência das operações da empresa. Essas informações ajudam os gestores a tomar decisões sobre investimentos, expansão das atividades, redução de custos e melhoria da produtividade. De maneira geral, a contabilidade geral, a contabilidade de custos e a contabilidade gerencial formam um conjunto de ferramentas essenciais para a administração das organizações. Enquanto a contabilidade geral registra e apresenta a situação financeira da empresa, a contabilidade de custos analisa os gastos relacionados à produção, e a contabilidade gerencial utiliza essas informações para apoiar o planejamento e a tomada de decisões estratégicas. Por isso, o conhecimento básico de contabilidade é fundamental para profissionais da área de administração, pois permite compreender melhor a realidade financeira das organizações e contribuir para uma gestão mais eficiente e responsável. Então vamos dar continuidade à disciplina de conhecimentos específicos para a administração, abordando agora dois temas muito relevantes na gestão moderna: o processo decisório nas organizações e as questões relacionadas à sustentabilidade e à responsabilidade socioambiental, incluindo o conceito de transição energética justa. Vamos começar falando sobre o processo decisório. O processo decisório é uma atividade fundamental dentro da administração. Ele consiste no conjunto de etapas utilizadas pelos gestores para identificar problemas, analisar alternativas e escolher a melhor solução para determinada situação organizacional. Tomar decisões é uma das funções centrais da administração, pois praticamente todas as atividades gerenciais envolvem escolhas que impactam os resultados da organização. O processo decisório normalmente começa com a identificação do problema ou da oportunidade. Nessa etapa, o gestor reconhece que existe uma situação que exige análise e ação. Pode ser, por exemplo, a queda nas vendas, a necessidade de melhorar processos internos ou a identificação de uma nova oportunidade de mercado. A segunda etapa envolve a coleta e análise de informações. O gestor reúne dados relevantes sobre a situação, buscando compreender as causas do problema ou as características da oportunidade identificada. Essa análise pode envolver informações internas da empresa, como relatórios financeiros e indicadores de desempenho, ou informações externas, como dados de mercado, comportamento dos consumidores e análise da concorrência. Em seguida ocorre a etapa de geração de alternativas. Nessa fase são identificadas diferentes opções de solução para o problema ou diferentes caminhos para aproveitar uma oportunidade. Depois disso vem a etapa de avaliação das alternativas. Cada opção é analisada considerando seus custos, benefícios, riscos e impactos para a organização. A partir dessa análise, o gestor realiza a escolha da alternativa considerada mais adequada. Essa é a etapa central do processo decisório, na qual a decisão é efetivamente tomada. Após a decisão, ocorre a implementação da solução escolhida. Nessa etapa, a organização coloca em prática as ações necessárias para executar a decisão. Por fim, é realizada a avaliação dos resultados. Essa etapa permite verificar se a decisão produziu os resultados esperados e identificar possíveis ajustes necessários.
O processo decisório pode ocorrer em diferentes níveis dentro da organização. Decisões estratégicas geralmente são tomadas pela alta administração e envolvem questões de longo prazo, como expansão da empresa ou entrada em novos mercados. As decisões táticas são tomadas pelos gestores intermediários e envolvem planejamento de atividades e alocação de recursos. Já as decisões operacionais estão relacionadas às atividades do dia a dia da organização. Também é importante destacar que as decisões podem ser tomadas com base em diferentes abordagens, como decisões programadas, que seguem regras e procedimentos estabelecidos, e decisões não programadas, que envolvem situações novas e exigem maior análise e julgamento por parte dos gestores. Agora vamos falar sobre sustentabilidade e responsabilidade socioambiental. A sustentabilidade é um conceito que busca conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e a promoção do bem-estar social. A ideia central é garantir que o crescimento das atividades humanas ocorra de forma equilibrada, sem comprometer os recursos naturais e as condições de vida das futuras gerações. Dentro das organizações, esse conceito se manifesta por meio da responsabilidade socioambiental. A responsabilidade socioambiental refere-se ao compromisso das empresas em considerar os impactos sociais e ambientais de suas atividades, adotando práticas que contribuam para o desenvolvimento sustentável. Isso inclui ações como redução da poluição, uso responsável dos recursos naturais, respeito aos direitos dos trabalhadores, apoio a comunidades locais e promoção de práticas éticas nos negócios. Muitas empresas têm adotado políticas de sustentabilidade que incluem redução do consumo de energia, gestão adequada de resíduos, uso de matérias-primas renováveis e desenvolvimento de produtos mais sustentáveis. Outro conceito importante dentro desse tema é a chamada transição energética justa. A transição energética refere-se ao processo de mudança do modelo de produção e consumo de energia, substituindo gradualmente fontes de energia baseadas em combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, por fontes de energia renováveis e menos poluentes, como energia solar, eólica e hidrelétrica. Essa transição é considerada fundamental para enfrentar desafios globais como as mudanças climáticas e a redução das emissões de gases de efeito estufa. No entanto, essa mudança também gera impactos sociais e econômicos. Por isso surge o conceito de transição energética justa. Uma transição energética justa busca garantir que essa mudança para fontes de energia mais limpas ocorra de forma equilibrada, considerando os impactos sobre trabalhadores, comunidades e setores econômicos que dependem das atividades relacionadas aos combustíveis fósseis. Isso significa promover políticas que ofereçam oportunidades de qualificação profissional, criação de novos empregos e apoio às regiões afetadas pela transformação do setor energético. Além disso, a transição energética justa também busca garantir que os benefícios das novas fontes de energia sejam acessíveis a toda a população, contribuindo para reduzir desigualdades sociais. Portanto, tanto o processo decisório quanto as práticas de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental fazem parte de uma visão moderna da administração, que busca alinhar eficiência econômica, responsabilidade social e preservação ambiental. Esses temas têm se tornado cada vez mais relevantes nas organizações e também aparecem com frequência em concursos públicos voltados para áreas de gestão e administração. Olá, concurseiros, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Então vamos continuar a disciplina de conhecimentos específicos para a administração, abordando agora um tema que também aparece com frequência em concursos e em atividades de análise dentro das organizações: a lógica aplicada ao raciocínio quantitativo. Dentro desse conteúdo vamos estudar funções, análise combinatória, progressões e raciocínio lógico quantitativo. Vamos começar falando sobre funções. Em matemática, uma função representa uma relação entre duas grandezas, na qual cada valor de uma variável está associado a um único valor de outra variável. Em termos simples, uma função descreve como uma variável depende da outra. Por exemplo, em uma empresa, o valor total da receita pode depender da quantidade de produtos vendidos. Nesse caso, podemos dizer que a receita é uma função da quantidade vendida. As funções são muito utilizadas em análises administrativas, econômicas e financeiras, pois permitem representar relações entre diferentes variáveis e compreender como mudanças em um fator podem impactar outro. Entre os tipos mais comuns de funções estão a função linear,
a função quadrática e a função exponencial. A função linear representa relações proporcionais entre variáveis, sendo muito utilizada em cálculos simples de crescimento ou variação. Já a função quadrática pode representar situações de crescimento ou redução mais complexas. A função exponencial é utilizada para representar fenômenos que crescem ou diminuem rapidamente ao longo do tempo, como juros compostos ou crescimento populacional. Agora vamos falar sobre análise combinatória. A análise combinatória é um ramo da matemática que estuda as diferentes maneiras de organizar ou combinar elementos de um conjunto. Ela é muito utilizada em problemas que envolvem contagem de possibilidades. Dentro da análise combinatória existem 3 conceitos principais: permutação, arranjo e combinação. A permutação ocorre quando todos os elementos de um conjunto são organizados em diferentes ordens possíveis. Nesse caso, a ordem dos elementos é importante. O arranjo ocorre quando apenas parte dos elementos de um conjunto é utilizada para formar diferentes sequências, sendo que a ordem também é importante. Já a combinação ocorre quando o interesse está apenas na escolha de determinados elementos do conjunto, sem considerar a ordem em que aparecem. Esses conceitos são aplicados em diversas situações, como organização de equipes, distribuição de tarefas, formação de grupos ou cálculo de possibilidades em processos de seleção. Outro tema importante dentro da lógica matemática são as progressões. As progressões são sequências de números que seguem um padrão específico de crescimento ou diminuição. As 2 principais progressões estudadas são a progressão aritmética e a progressão geométrica. A progressão aritmética, conhecida como pará, é uma sequência numérica em que cada termo é obtido somando-se uma mesma quantidade ao termo anterior. Essa quantidade é chamada de razão da progressão. Por exemplo, na sequência 2, 4, 6, 8 e 10, cada número aumenta sempre em 2 unidades. Nesse caso, a razão da progressão é 2. A progressão geométrica, conhecida como PG, é uma sequência em que cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por um valor constante, chamado de razão. Por exemplo, na sequência 2, 4, 8, 16 e 32, cada número é o dobro do anterior. Nesse caso, a razão da progressão é 2. As progressões são muito utilizadas em cálculos financeiros, crescimento populacional, projeções econômicas e diversas outras aplicações matemáticas. Por fim, vamos falar sobre raciocínio lógico quantitativo. O raciocínio lógico quantitativo envolve a capacidade de analisar informações numéricas, identificar relações matemáticas e resolver problemas utilizando cálculos e interpretação de dados. Esse tipo de raciocínio exige atenção aos dados apresentados, organização das informações e aplicação correta de conceitos matemáticos. Em concursos públicos, as questões de raciocínio lógico quantitativo costumam envolver interpretação de tabelas, gráficos, porcentagens, proporções, médias e resolução de problemas matemáticos aplicados às situações do cotidiano. Desenvolver o raciocínio lógico quantitativo é fundamental não apenas para resolver questões de prova, mas também para a tomada de decisões em contextos profissionais, especialmente em áreas relacionadas à gestão, administração, economia e planejamento. Por isso, é importante praticar exercícios e desenvolver familiaridade com esses conceitos, pois a prática constante ajuda a fortalecer a capacidade de análise e resolução de problemas matemáticos. Então vamos dar continuidade à disciplina de conhecimentos específicos para a administração, abordando agora um conteúdo muito importante para a análise de dados e tomada de decisões nas organizações: a estatística, com foco em probabilidade e estatística descritiva. A estatística é uma área da matemática que se dedica à coleta, organização, análise, interpretação e apresentação de dados. Ela é amplamente utilizada em diversas áreas do conhecimento, como economia, administração, engenharia, saúde e ciências sociais. Nas organizações, a estatística permite transformar dados em informações úteis para apoiar decisões estratégicas e operacionais. Por meio de técnicas estatísticas, é possível identificar tendências, analisar comportamentos, avaliar resultados e prever cenários futuros. Dentro do estudo da estatística, um dos primeiros conceitos importantes é o de probabilidade. A probabilidade é o ramo da estatística que estuda a chance de ocorrência de determinado evento. Em outras palavras,
ela mede a possibilidade de que um evento aconteça em relação ao número total de possibilidades. A probabilidade geralmente é expressa por um valor que varia entre 0 e 1, ou entre 0% e 100%. Quando a probabilidade de um evento é zero, significa que ele é impossível de acontecer. Quando a probabilidade é igual a 1, significa que o evento é certo. Para calcular a probabilidade de um evento, normalmente utiliza-se a relação entre o número de casos favoráveis e o número total de casos possíveis. Por exemplo, ao lançar um dado comum de 6 faces, a probabilidade de obter o número 4 é de um caso favorável entre 6 possíveis resultados. A probabilidade é muito utilizada em áreas como gestão de riscos, análise financeira, planejamento estratégico e estudos de mercado. Outro campo importante dentro da estatística é a estatística descritiva. A estatística descritiva é responsável por organizar, resumir e apresentar dados de forma clara e compreensível. Seu objetivo é descrever as principais características de um conjunto de dados. Para isso, a estatística descritiva utiliza diferentes ferramentas, como tabelas, gráficos e medidas estatísticas. Entre os principais tipos de gráficos utilizados estão os gráficos de barras, gráficos de linhas, gráficos de setores e histogramas. Esses recursos visuais ajudam a representar os dados de forma mais intuitiva e facilitam a interpretação das informações. Além da representação gráfica, a estatística descritiva também utiliza medidas que resumem as características de um conjunto de dados. Entre essas medidas estão as chamadas medidas de tendência central. As medidas de tendência central indicam o valor que representa o centro ou o comportamento típico de um conjunto de dados. As 3 principais medidas de tendência central são a média, a mediana e a moda. A média corresponde ao valor obtido pela soma de todos os valores dividida pelo número de observações. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados ordenados. Já a moda corresponde ao valor que aparece com maior frequência no conjunto de dados. Outro conjunto importante de medidas são as medidas de dispersão. As medidas de dispersão indicam o grau de variação ou espalhamento dos dados em relação à média. Entre as principais medidas de dispersão estão a variância, o desvio padrão e a amplitude. A amplitude representa a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. A variância e o desvio padrão indicam o quanto os dados se afastam da média. Essas medidas são importantes porque permitem avaliar se os dados estão concentrados em torno de um valor central ou se apresentam grande variação. Na área da administração, a estatística descritiva é frequentemente utilizada para analisar indicadores de desempenho, resultados financeiros, comportamento de consumidores, produtividade de equipes e diversas outras informações relevantes para a gestão. Portanto, a estatística, por meio da probabilidade e da análise descritiva dos dados, fornece ferramentas fundamentais para compreender fenômenos, interpretar informações e apoiar processos de tomada de decisão dentro das organizações. Agora vamos abordar um tema muito importante dentro da gestão organizacional: o gerenciamento de projetos. O gerenciamento de projetos é o conjunto de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas utilizados para planejar, executar, monitorar e concluir um projeto de forma eficiente. Um projeto pode ser entendido como um esforço temporário realizado com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado específico. Diferentemente das atividades rotineiras de uma organização, os projetos possuem início, meio e fim definidos, além de objetivos claros e recursos limitados. Um dos conceitos centrais dentro do gerenciamento de projetos é o ciclo de vida do projeto. O ciclo de vida do projeto representa as diferentes fases pelas quais um projeto passa desde sua concepção até sua conclusão. Embora a divisão possa variar de acordo com o tipo de projeto ou metodologia utilizada, geralmente o ciclo de vida é composto por 5 etapas principais. A primeira etapa é a iniciação. Nessa fase ocorre a identificação da necessidade ou oportunidade que dará origem ao projeto. Também são definidos os objetivos principais e os responsáveis pela condução do projeto. A segunda etapa é o planejamento. Essa é uma das fases mais importantes, pois envolve a definição detalhada das atividades que serão realizadas, dos recursos necessários, dos prazos e dos custos do projeto. A terceira etapa é a execução. Nesse momento, as atividades planejadas começam a ser realizadas, mobilizando equipes,
recursos e processos para alcançar os objetivos estabelecidos. A quarta etapa é o monitoramento e controle. Durante essa fase, os gestores acompanham o andamento do projeto, verificando se as atividades estão sendo realizadas conforme o planejamento e se os resultados estão sendo alcançados. A última etapa é o encerramento do projeto. Nessa fase são finalizadas as atividades, avaliados os resultados obtidos e registrados os aprendizados gerados durante o processo. Outro instrumento fundamental no gerenciamento de projetos é a estrutura analítica do projeto, também conhecida como EAP. A estrutura analítica do projeto é uma ferramenta que organiza e divide o projeto em partes menores e mais gerenciáveis. Ela representa uma decomposição hierárquica das atividades necessárias para a realização do projeto. Por meio da EAP, o projeto é dividido em entregas, atividades e tarefas, facilitando o planejamento, a distribuição de responsabilidades e o controle das etapas do trabalho. Essa ferramenta permite que os gestores visualizem claramente todas as atividades envolvidas no projeto e identifiquem os recursos necessários para cada etapa. Outro aspecto importante dentro do gerenciamento de projetos é o estudo de viabilidade técnica e econômica. Antes de iniciar um projeto, é fundamental avaliar se ele é viável do ponto de vista técnico e financeiro. O estudo de viabilidade técnica analisa se a organização possui os recursos, tecnologias e conhecimentos necessários para executar o projeto com sucesso. Já o estudo de viabilidade econômica avalia se o projeto é financeiramente viável, considerando os custos envolvidos, os benefícios esperados e o retorno sobre o investimento. Essas análises ajudam a reduzir riscos e garantem que os recursos da organização sejam direcionados para projetos que realmente tragam resultados positivos. Outro componente relevante dentro da gestão de projetos é o gerenciamento das aquisições do projeto. O gerenciamento das aquisições envolve o processo de obtenção de bens, serviços ou recursos necessários para a realização do projeto. Muitas vezes, a organização precisa contratar fornecedores externos para fornecer materiais, equipamentos ou serviços especializados. Esse processo inclui atividades como identificação das necessidades de compra, seleção de fornecedores, negociação de contratos e acompanhamento do cumprimento das obrigações contratuais. Uma gestão eficiente das aquisições garante que os recursos necessários estejam disponíveis no momento certo, com qualidade adequada e dentro do orçamento previsto. De maneira geral, o gerenciamento de projetos é uma ferramenta essencial para que organizações consigam planejar e executar iniciativas complexas com maior eficiência e controle. Ao compreender o ciclo de vida do projeto, utilizar ferramentas como a estrutura analítica do projeto, realizar estudos de viabilidade e gerenciar adequadamente as aquisições, os gestores conseguem reduzir riscos, otimizar recursos e aumentar as chances de sucesso dos projetos organizacionais. Agora vamos abordar um tema muito importante dentro da gestão de pessoas e das relações organizacionais: conflitos e negociação, com foco na mediação de conflitos em equipes diversas e na gestão de polarizações no ambiente de trabalho. Os conflitos fazem parte das relações humanas, consequentemente, também fazem parte do ambiente organizacional. Sempre que diferentes pessoas, ideias, valores ou interesses interagem dentro de uma organização, podem surgir divergências de opinião ou de objetivos. No entanto, o conflito não deve ser visto apenas como algo negativo. Quando bem administrado, ele pode gerar aprendizado, estimular o diálogo e contribuir para o surgimento de soluções mais criativas e eficientes. O problema surge quando os conflitos não são gerenciados adequadamente, podendo prejudicar o clima organizacional, reduzir a produtividade das equipes e comprometer os resultados da organização. Dentro desse contexto, a negociação se torna uma habilidade essencial para gestores e profissionais da área de administração. A negociação é o processo por meio do qual duas ou mais partes buscam chegar a um acordo diante de interesses ou posições diferentes. Esse processo envolve diálogo, argumentação, compreensão das necessidades das partes envolvidas e busca por soluções que sejam aceitáveis para todos. Uma negociação eficaz exige habilidades como comunicação clara, escuta ativa, empatia e capacidade de análise das situações. Outro aspecto muito importante é a mediação de conflitos. A mediação é um processo em que uma terceira pessoa, geralmente um gestor ou mediador,
Atua de forma imparcial para ajudar as partes envolvidas em um conflito a encontrar uma solução para o problema. O objetivo da mediação não é impor uma decisão, mas facilitar o diálogo entre as partes, permitindo que elas compreendam melhor os pontos de vista envolvidos e construam um acordo de forma colaborativa. Esse tipo de abordagem é especialmente importante em equipes diversas. A diversidade nas equipes envolve a presença de pessoas com diferentes origens culturais, experiências profissionais, valores, estilos de trabalho e perspectivas. Essa diversidade pode enriquecer o ambiente organizacional e ampliar a capacidade de inovação da equipe. No entanto, também pode gerar desafios de comunicação e entendimento entre os membros do grupo. Por isso, a mediação de conflitos torna-se uma ferramenta importante para garantir que as diferenças sejam tratadas com respeito e que o ambiente de trabalho permaneça saudável e produtivo. Outro tema cada vez mais presente nas organizações é a gestão de polarizações no ambiente de trabalho. A polarização ocorre quando grupos ou indivíduos passam a adotar posições extremamente opostas sobre determinados temas, dificultando o diálogo e a construção de consensos. Esse fenômeno pode surgir por motivos diversos, como diferenças ideológicas, disputas internas, divergências sobre estratégias de trabalho ou conflitos de valores. Quando a polarização se intensifica, ela pode prejudicar a cooperação entre equipes e criar ambientes de trabalho marcados por tensão e falta de confiança. Por isso, a gestão moderna busca desenvolver práticas que estimulem o respeito às diferenças, o diálogo construtivo e a colaboração entre os profissionais. Os líderes organizacionais desempenham papel fundamental nesse processo. Eles devem incentivar uma cultura de respeito, promover espaços de diálogo e atuar de forma equilibrada na resolução de conflitos. Além disso, é importante que as organizações invistam em programas de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, comunicação interpessoal e inteligência emocional. Essas competências ajudam os profissionais a lidar melhor com divergências, administrar emoções e construir relações de trabalho mais saudáveis. Portanto, a gestão de conflitos e negociação é uma competência essencial para líderes e gestores. Saber mediar conflitos, promover diálogo em equipes diversas e administrar situações de polarização contribui para fortalecer o ambiente organizacional, melhorar a colaboração entre equipes e aumentar a eficiência das organizações. Chegamos ao final desta aula de conhecimentos específicos para o cargo de administração, onde abordamos temas importantes relacionados à gestão de conflitos, negociação, mediação em equipes diversas e também a importância de administrar polarizações dentro do ambiente de trabalho. Esses conteúdos são cada vez mais relevantes nas organizações modernas, pois a capacidade de lidar com diferenças, promover diálogo e construir soluções coletivas é essencial para manter equipes produtivas, ambientes saudáveis e organizações mais eficientes. Para quem está se preparando para concursos públicos, compreender esses conceitos é fundamental, pois eles fazem parte da realidade da gestão contemporânea e podem aparecer tanto em provas objetivas quanto em questões discursivas. Por isso, continue revisando os conteúdos, praticando questões e acompanhando toda a playlist aqui do canal da Astra Educa, onde estamos estudando cada parte do edital de forma clara e organizada. Desejo a você bons estudos, muita disciplina na sua preparação e confiança no seu processo. E desde já, boa sorte na sua prova e na conquista da sua vaga no concurso público.